Gente, fora a barulhada, eu vim dar boa noite, boa tarde, bom dia para vocês. Eu vim fazer um vídeo a pedido de um ouvinte nosso aqui, de alguém que compartilha do nosso canal chamado Matheus Nóbrega. E ele me trouxe um tema interessante falando sobre essa diversidade política, a falta de amizade que acontece entre as famílias, entre os amigos, entre irmãos e pessoas mais próximas. Isso a gente vai entrar na filosofia, a gente vai entrar na antropologia, a gente vai entrar na área histórica, a gente vai entrar em várias situações, principalmente na situação estrutural e cultural. Eu dei uma pesquisada, é óbvio, nada eu trago assim do nada para vocês, né? Eu gosto de dar uma pesquisada a fundo em qualquer assunto que eu traga para vocês, qualquer, do início ao fim. Eu sempre paro para ler vários autores, vários escritores. Meus vídeos não são monetizados, quiçá quem dera eu tivesse 100 mil visualizações, 10 mil visualizações para ganhar nem que fosse R$ 1. Então eu faço literalmente por amor. E esse assunto que o Matheus me solicitou é um assunto muito amplo. Primeiro porque a gente tem que visualizar meus vídeos, mesmo que seja intelectualizando com a Helena, são vídeos assim mais de bate-papo. Primeiro que eu tenho que visualizar que na sociedade nós somos indivíduos, que existem dois perigos. Mesmo eu sendo indivíduo cheio de vontades, desejos, uma personalidade, um caráter e tudo mais, informação em formação até o dia que eu partir dessa terra, eu caio em dois perigos: em viver sozinho, porque eu dependo do outro indiretamente ou diretamente, e viver acompanhado em sociedade. E quando você vive em sociedade, você vai lidar com os princípios do outro, que muitas das vezes vão entrar ou vai entrar em conflito com o teu, com o meu. Aí cabe o princípio da partida de que ou eu entendo ou eu não entendo a formação do outro. E isso vai ser uma guerra até o fim das nossas vidas, se for guerra para você. Para mim não, porque o ser humano desde criança, ontem eu estava assistindo uma psicanalista falar, a Bia, Ana Barbosa, Ana Beatriz Barbosa, maravilhosa, médica, psiquiatra, psicanalista, conversando com o Ricardo Ventura, e ela estava falando que desde criança ela parava para observar as pessoas. E eu sou assim, desde criança eu parava para ficar olhando as crianças brigando em sala de aula, tentando entender por que aquilo pensava assim, por que o outro jogava dessa forma, por quê. Eu parava, eu queria ver o começo, o fim da história e analisava os porquês das reações, né? E por que as famílias estão se desfazendo, as amizades estão se desfazendo? Primeiro porque eu penso que nós temos uma... Cara, isso é muito profundo, isso não dá um vídeo, isso dá um podcast. Se vocês quiserem, eu posso fazer um podcast com alguém que entenda, botar duas pessoas de mentalidades diferentes e a gente fazer um bate-papo, tá? Eu fico aguardando aí no mínimo 5 comentários para a gente fazer um podcast. E eu parei para estudar sobre a guerra cultural, né? Essa ideia de que tudo é politicamente... Porque está tudo acontecendo partindo desse princípio. Vamos dizer que isso tudo começou lá, assim... essa grande explosão começou depois dos anos 2000. Estou errada? Não estou errada, não. Foi depois dos anos 2000, e direita, esquerda, e cima, embaixo, e começa aquela discussão toda, e fulano não fala com cicrano. O nome disso é guerra cultural. Isso começou lá na Primeira Guerra Mundial, se tu não sabe disso, começou com um livro escrito com um camarada, que eu não vou entrar nesse detalhe, se vocês quiserem eu me aprofundo e a gente faz um podcast, chamado O Caderno do Cárcere. No Caderno do Cárcere ele fala que as diferenças deveriam ser resolvidas nas escolas, se não pela força. E isso vem sido implantado, se você não sabe, está sendo feita uma ideia preditiva há mais de 100 anos na cabeça da população para que essa guerra cultural acontecesse hoje, tudo pela força.
Hoje a gente vive uma infantilização pessoal. O projeto do politicamente correto nada mais é do que uma infantilização das pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. O Bush pai tentou implantar o Enem, um projeto cultural nos Estados Unidos. Você sabe por que ele não conseguiu? Porque o politicamente correto já estava implantado lá. E as provas que iam ser lançadas teve que ser analisada e não passou pela análise, porque alguns textos a serem considerados, tipo, porque um alpinista cego não pode, então o cara para ser alpinista não pode ser cego, aí o politicamente entrava aí. Porque várias objeções começaram a acontecer, tipo, só os brancos sobem as montanhas de acordo que, porque só colocaram os brancos, não colocaram negros e brancos. Então começou aquele politicamente correto que a gente chama hoje de infantilização das pessoas. Né? Esse assunto é muito longo, é muito prolixo, é um assunto que dá pano para manga, mas acima de tudo, aí a gente começou a conjecturar a ideia, me desculpa, da guerra cultural. O que é a guerra cultural? Debater essas ideias através das pesquisas e implantar os estudos dentro do colégio. Mas a infantilização da nossa população e da população que vem sendo implantada há muitos anos na cabeça da gente, da população, não permite esse tipo de debate. Por isso que o que eu conheço para mim. Eu divulgo aqui, eu divulgo para quem quer saber, mas sem debate de discussão. Infelizmente, esse caderno do cárcere, que vem sendo implantado, né, nas escolas, nos estudos, vem sendo colocado como base das pessoas de uma forma muito sutil, vem dizendo que para eu defender essa minha ideia tem que ser a base de armas e tem que ser a base de ser tomado à força. Por exemplo, vou dar um exemplo de infantilização. O cristianismo prega-se uma série de coisas, mas o camarada que é o politicamente correto, ou tem essa mentalidade infantilizada, vamos dizer assim, ele vai dizer que Jesus era preconceituoso, não gostava dos gays, das viúvas, dos pobres. Pelo contrário, quem estudou o Jesus histórico, eu tive o prazer de estudar, eu fiz teologia, eu sou teóloga formada pela Faculdade de Brasília, apoiada pelo meu certificado pelo MEC. Você entende que o Jesus histórico amou todas as castas de pessoas que eram amadas e alijadas da sociedade. Então, o pensamento infantil do politicamente correto não permita que as pessoas conheçam a verdadeira história. Então não posso falar isso, por que eu não posso expor um pensamento sem ser entendido? Isso é o que o politicamente correto faz. Mas para isso, agora vamos tratar a nível de amigos, famílias e colegas. O que está faltando? Base cultural e afetiva e afetuosa para entender ao outro. Que sem o outro eu não consigo viver, sem o outro eu não consigo comer, sem o outro, se o outro não pensar igual a mim e for uma pessoa diferente, porque nós somos indivíduos e somos diferentes, eu não consigo dar um passo para frente e para trás. Então, independentemente de sermos politicamente corretos, infantilizados ou não, aí a gente vai entrar numa esfera política, educacional e preditiva, não é isso que eu quero entrar aqui. Eu quero falar que, independentemente de qualquer coisa, somos seres humanos e o amor deve estar acima de qualquer coisa, passando preconceito que o outro acha que você tem, ainda que você acha que você não tenha. É só isso. Isso vai vencer qualquer diferença, qualquer pensamento infantil e qualquer tudo que aconteça. Mas a guerra cultural e a infantilidade das pessoas que vem através do politicamente correto é que tem
dado essa cisão na sociedade, ok? Um beijo, fique com Deus, intelectualizando com a Helena já.